Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos falar aqui sobre na nona parte, né, do vídeo, o mistério de Cristo à igreja, né? Nós estamos falando aqui sobre paz na igreja, né? Vamos falar agora sobre ordenanças. O que é ordenanças? O que significa as ordenanças? São um grande entrave na igreja, principalmente entre os irmãos que servem, pois cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. As ordenanças se originam na vida da alma, E Cristo pôs fim a tudo isso e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo e evangelizou paz a vós outros, que estavam esta vez longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo 16 ao 17. Para crescer em vida e em número, a igreja deve estar em paz. Então a ordenança era uma separação, né, entre judeus e gentios. Então a palavra ordenança era uma separação, né, que existia entre os judeus e os gentios. Então Jesus quebrou essa ordenança. Família e habitação de Deus. Família e habitação de Deus, né? Então aqui sobre a ordenança a gente viu que tinha um grande entrave, né, na igreja, principalmente entre os irmãos que servem. Cada um queria fazer do seu jeito, né? Então quando Jesus reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, né, destruindo a inimizade, né, entre os povos. Como eu falei, a salvação hoje é para todos, né? Agora vamos ver aqui, falar sobre família. Vamos falar agora sobre família e habitação de Deus. Agora já não mais somos como estrangeiros e peregrinos, mas somos da família de Deus. Versículo 19. Por outro lado, fomos feito habitação de Deus, né? A família de Jesus, né? Quem faz a sua vontade, né? Não é judeu e nem gentio. Então a família de Jesus é a que faz a vontade de Jesus, independente se é judeu, se é gentio, se é, né? Independente da sua naturalidade, né? Porque tem crente que tem medo das pessoas, né? No trabalho, na escola, na casa, na rua, na faculdade, etc. Então tem crente que tem problema em se comunicar com as outras pessoas porque tem medo de se contaminar, ou tem problema de se relacionar com as pessoas. Aqui na Terra precisamos lidar com as pessoas, né? Então aqui na Terra a gente tem que aprender a lidar com as situações, com as pessoas, a conviver com as pessoas, principalmente com as pessoas que não são do mesmo credo religioso que o nosso, que o seu, né? Então, tem muitas religiões, muitas igrejas, cada um com a sua doutrina, cada um com o seu pensamento, cada um com sua, né? Cada um funda a sua igreja conforme o seu pensamento, conforme aquilo que ele acredita, que ele crê. Nós somos muitas pessoas, mas cada um tem o seu pensamento. Na família da gente, cada um pensa de forma diferente, né? De forma diferente. Meu pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra, os filhos pensam outra. Então cada um tem uma profissão, tem uma diferença, né? Tem uma diferença sobre cada pessoa. Se você pudesse ler os pensamentos, você ia ver que tem vários pensamentos diferentes, né? Mas Deus entende todas elas. Deus entende todos os pensamentos, todas as pessoas, né? Se ele não entendesse, não tinha mandado Jesus para morrer por nós, né? Então você tem problema no trabalho, na escola, na casa, na rua, na faculdade, etc.
Então todos nós temos, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, porque nós estamos no mundo. Jesus disse: eu não posso tirar vocês do mundo, mas eu vou pedir ao Pai que manda o Espírito Santo para ajudar vocês. Então o Espírito Santo ele tem essa função de ajudar nós no dia a dia, no nosso dia diário, no trabalho, enfim, em todo lugar. Então no seu trabalho, onde você estiver, você tem que dar bom exemplo de um cristão, né? Tem que dar bom exemplo de servo de Deus. Em qualquer lugar que você vai, você tem que dar um bom exemplo, né? Uma boa pessoa. As pessoas dizem: ah, tu conhece fulano? Conheço. É uma boa pessoa, uma ótima pessoa, né? Então isso daí é muito importante. As pessoas verem Deus em você, né? Como que as pessoas vão ver Deus em você? É através das suas obras, do seu gesto, né? Eu conheço fulano, fulano é uma boa pessoa. Eu convivi com ele, é uma ótima pessoa. Então é isso daí. Então a função do Espírito Santo é essa: ajudar nós no dia a dia, né? Ajudar nós no mundo, aqui onde nós vivemos, né? E juntamente com os demais irmãos, edificados sobre o próprio Senhor Jesus e sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Versículo 20, aqui vemos que não apenas a graça de Deus direcionadas aos indivíduos, mas podemos ver como Cristo trabalha em nós coletivamente, a fim de nos fazer sua habitação no Espírito. Então aqui a gente vê, nós somos feitos a habitação de Deus. Agora vamos ver, presta atenção. Juntamente com os demais irmãos, edificados sobre o próprio Senhor Jesus e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, versículo 20, aqui vemos não apenas a graça de Deus, direcionadas aos indivíduos, mas podemos ver como Cristo trabalha em nós coletivamente, a fim de nos fazer sua habitação no Espírito. Versículo 22. Não se trata de uma obra individualista. Deus quer edificar sua igreja por meio de cada um de nós. Portanto, se ainda temos dificuldades em nos misturar com os outros, precisamos aprender a ter essa convivência, pois este ajuste faz parte do processo da edificação da igreja, da edificação de Deus, né? Versículo 20, 21. Então, foi o que eu acabei de falar. Nós sabemos que precisamos aprender a ter essa convivência, né? E ajuste, que faz parte do processo da edificação de Deus. Porque não é uma obra individualista, não é. A igreja não é uma obra individualista. Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer individualista. Essa daqui, ou grupos. Não, Jesus morreu por todos nós, é uma obra mundial. Então é uma obra mundial. Não apenas a graça de Deus direcionada aos indivíduos, mas podemos ver como Cristo trabalha em nós coletivamente. Então é uma obra coletivamente, que significa que ela é coletiva. Isso vai passando de pessoas em pessoas, isso vai aumentando. Então a obra de Deus é que todos sejam salvos, é que todos nós sejam salvos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, de ímpio, de nada, né? Então a gente não deve ficar alegre quando alguém morre. Molano morreu. Então, o que aqui diz? Que é uma obra coletiva. Então a igreja, o trabalho de Deus, de Cristo, de Jesus, é uma obra coletiva, né? Não individualista. O que é individualista? Individualista é a pessoa que só pensa nela, só pensa nele, né? Tem crente que é assim, ele só pensa nele, só ele que vai pro céu, só ele que vai ser salvo. Então tem gente assim, que ele só pensa nele, ele quer ir pro céu sozinho, ele quer morar no céu sozinho, ele quer ir pro céu sozinho, mas a intenção de Deus, de Jesus, não é essa não, que você vai para o céu sozinho, não. A intenção de Deus é que todos nós sejamos salvos, que eu seja salvo. O apóstolo Paulo disse que seja salvo tu e a tua casa, né? Que seja salvo tu e a tua casa. Então a intenção de Deus, ela é coletiva, ela é mundial. Então a intenção de Deus é salvar todos nós, toda a nossa família, é salvar todos da nossa família. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, lá em casa era só eu, né? Que era evangélico, era só eu. Hoje tem minha mãe, tenho tias,
que são evangélicas também, tenho primos. Então Deus fez a obra. Deus fez a obra na minha família, né? Eu orei por eles quando eu aceitei Jesus, orava muito. Hoje a minha mãe é evangélica, né? Tenho tias evangélicas. Então a obra de Deus ela é coletiva. A intenção de Deus é salvar todos nós, independente de naturalidade, de raça, de cor. A intenção de Deus é salvar todos nós. Tem pessoas que são egoístas. Tem crente que é egoísta, ele só pensa nele, só quer ser salvo ele. Ele acha que só ele vai para o céu, ninguém mais vai. Que só ele é santo, que só ela é santa, que só ela tem fé. Então, a pessoa... Por isso que Jesus, quando ele foi no templo, ele viu duas pessoas no templo orando. E uma pessoa batia no peito e dizia que era fiel, que era isso, que era aquilo. E a outra nem olhava para o céu, porque senão não se achava digna, né? E pedia para que Deus perdoasse os seus pecados, porque era um pecador. E Jesus mostrou para o discípulo qual a oração foi justificada, foi recebida no céu. Foi a oração daquele que se gloriava, que se achava o tal, ou foi daquele que nem mesmo olhava para o céu, porque não se achava digno, né? E dizia que era um pecador. Então, irmãos, isso fala de humildade, de mansidão, de temperança. Fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, possamos aprender de Jesus, que é humilde. Deus gosta de pessoas humildes, né? Não está falando de sujeira, de coisa. Está falando humilde, está falando pessoas é, pessoas que é humilde de coração, que tem amor no coração, né? E que respeita as pessoas. Então, a obra de Deus, o trabalho de Deus, ela não é individualista, ela é coletiva, né? É um trabalho que seja salvo tu e a tua casa. É de forma geral, é um mandamento de Deus, é que todos sejam salvos, a nossa família, todos, né? As pessoas que estão no mundo, pessoas que nos odeiam, pessoas que estão em nossa volta,